Isso aqui eu acho que já deu para ver que é uma reunião bem informal, daquelas, né, que a gente faz lá na FENAI. Não tem grandes protocolos, apesar de ser na Casa da Cidadania do Povo Brasileiro. E aí eu gostaria de agradecer, já agradecendo a presença, e eu sei do que ele fez ontem, para poder estar aqui presente na sua agenda, e passar a palavra para ele, dizendo que a palavra é sua e a satisfação é nossa de ouvi-lo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aí. Eu vi o currículo do senhor ontem na internet, mas não sei se estava atualizado, e a gente sempre corre um risco, né, de deixar de citar alguma coisa, mas aqui estamos entre colegas da advocacia estatal, sem grandes protocolos, tá? E quero passar a palavra aí, e será uma satisfação a gente saber o que é que a SEST, né? O que é que a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, pretende de nós, o que é que a gente pode fazer para contribuir, né, para a nação e para a sociedade brasileira. Doutor Mauro. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Para mim é um prazer falar um pouco sobre a lei das estatais num público tão seleto de advogados. Eu tenho viajado bastante, conversado bastante sobre a lei das estatais, mas não para advogados. A gente tem conversado mais com contadores, administradores, e para mim é um prazer especial porque eu sou advogado, sou procurador da Fazenda desde 2013, sou também professor de Direito Empresarial e Mercado de Capitais do IBMEC, da FGV e do IDP, e toda a minha formação acadêmica, LLM, mestrado em Direito Empresarial. Eu fui convidado em 2016, especificamente 23 de agosto de 2016, para esse desafio de implementar a lei das estatais nas 146 empresas estatais federais. Eu sempre trabalhei com empresa estatal, mas com um viés muito mais jurídico, porque eu atuava na Coordenação Geral de Assuntos Societários da União, que cuidava das 48 empresas de controle direto da União, mas um viés muito mais jurídico do que um viés que hoje eu tenho mais econômico, de governança. Então, eu fui convidado pelo secretário Fernando Soares, foi até o Sávio que me ligou nesse dia, que é assessor do secretário Fernando Soares, e fui integrar a equipe do ministro Diogo nesse desafio imenso que já dura 2 anos. Por que eu aceitei esse desafio? Porque eu acho que a lei das estatais é a lei mais relevante, para mim, a lei mais relevante nos últimos 20 anos da administração pública. E eu vou tentar trazer dados para os senhores e senhoras, para vocês compreenderem o tamanho, a relevância da lei das estatais. A lei das estatais, a gente pode enxergar a relevância dela em 4 perspectivas: econômica, normativa, social e uma perspectiva de coerência. Com a perspectiva normativa, todos aqui, todos os advogados sabem que a Constituição exige uma regulamentação para os ativos estatais, para as empresas estatais, há mais de 20 anos. O artigo 173 da Constituição exige, esse artigo foi alterado pela emenda 19 de 98, exige uma regulamentação específica para as estatais, a lei das estatais. Então, há 20 anos a gente esperava essa lei. Alguns autores dizem que a gente espera há mais de 500 anos. Porque a primeira empresa privada no Brasil, não sei se os senhores têm conhecimento, foi uma empresa estatal em 1533, Engenho de São Guilherme, São Vicente. Era uma empresa estatal em 1533 e foi a primeira empresa privada no Brasil, que tem até uma peculiaridade interessante, era administrada por um padre. Foi fundada por Martim Afonso de Souza e um padre era o CEO dessa empresa estatal em 1533. Para além da importância normativa, eu vou trazer alguns números para os senhores e senhoras, para vocês entenderem a relevância econômica da regulamentação da lei das estatais. Nós estamos falando, só no universo federal, de 146 empresas estatais. Tá? Se a gente pegar estados e municípios, esse número passa de 400 empresas. Nós estamos falando, em empresas estatais, de 500 mil empregados. Estamos falando de um orçamento de investimento anual de quase 100 bilhões de reais.
Se a gente reunir tudo que as estatais movimentam na economia, seja comprando serviços, seja prestando serviços, seja contratando obras, isso dá mais de 1 trilhão por ano. Para esse ano, 1,3 trilhões de reais. Isso aí deve representar de 12% a 15% do nosso PIB. Só para a gente fazer uma comparação, o OGU, né, que tem saúde, educação, orçamento geral da União, saúde, educação, segurança, funcionalismo, 1,4, 1,5 tri. Então, assim, as estatais, o plano de dispêndio global das estatais é quase que um OGU. Tá? Então, só a gente ter noção da relevância econômica destas empresas. Isso sem falar das participações privadas, né? Se a gente pegar as participações privadas das empresas estatais, as participações do Banco Brasil privada, participações da Caixa, participações da Petrobras e da Eletrobras, esse número passa de 800 empresas. Se a gente pega a Bolsa de Valores hoje do Brasil, o mercado de capitais, a Bolsa tem por volta de 400 empresas listadas. 30 empresas são estatais. E essas 30 empresas representam 16% do valor de mercado da Bolsa. Então, independentemente da posição ideológica de quem gosta de mais estatal, gosta de menos estatal, um fato é que estatal é relevante para a nossa economia, é relevante para o nosso mercado de capitais. Se a gente pegar ainda BNDESPAR, BB Seguridade, Caixa e suas participações privadas no mercado de capitais, esse número aumenta muito mais. Então, o peso econômico das estatais para a nossa economia, para o nosso PIB, é muito relevante. Então, um aspecto social, uma perspectiva social muito importante da lei das estatais. A população sempre pediu, sempre clamou por mais transparência, probidade, ética nestas empresas. E a gente não tinha uma regulamentação homogênea para esses ativos estatais, sejam federais, estaduais e municipais. Então, essa legislação vem em 30 de junho de 2016 também para responder à população, para trazer para o principal, né, conflito de governança corporativa surge para arrefecer o problema entre agente principal. Aqui nas estatais, o nosso principal é a população, é a sociedade. A estatal tem que se mover pelos anseios da sociedade. Então, tem uma perspectiva social muito importante. Tem uma perspectiva de relevância da lei das estatais que eu gosto de chamar que é uma perspectiva de coerência. Conversando com alguns amigos, eles falam, Mauro, isso aí é uma perspectiva de mesa de bar. Eu concordo. É uma perspectiva de bom senso. O que a população e o que a própria administração pública sempre exigiu das empresas estatais, mesmo não conferindo às empresas estatais os instrumentos e estruturas necessários para tanto? Eficiência e transparência. Só que a administração pública sempre tratou a empresa estatal e continua tratando em alguns casos como se a autarquia fosse, como se pessoa jurídica de direito público fosse, com todas as amarras e entraves que uma empresa, um agente privado não pode ter. Então, ela veio resolver esse paradoxo, a gente tinha uma incoerência muito grande, que a gente exigia das empresas estatais eficiência de setor privado, várias comparações, a gente pode pegar mídia, meio acadêmico, fazem várias comparações com empresas estatais e pares privados, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Bradesco, só que as amarras e os obstáculos dessas empresas são amarras públicas, né? Então, essa lei, resumindo, ela é relevante para mim do ponto de vista normativo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista de conferir coerência ao tratamento destas empresas. Eu sou entusiasta, eu defendo muito a lei das estatais, mas a gente tem ouvido algumas críticas de alguns setores acadêmicos e de alguns setores até privados a respeito da lei das estatais. Vou tentar resumir aqui as críticas e já deixar minha opinião que eu acho que não procedem essas críticas. Respeito, mas não procedem. Tenho ouvido em muitos fóruns em São Paulo, no Rio de Janeiro, de advogados, de contadores, de administradores, a seguinte afirmação. A lei das estatais ela é desnecessária. Ela é desnecessária. Nós tínhamos no ordenamento jurídico legislações suficientes e adequadas para regrar as empresas estatais e trazer melhorias de governança, transparência, compliance nessas empresas. E aí apontam a Lei 6.404/76 e outros tipos societários. A sociedade limitada do Código Civil. Por que eu não concordo com essa afirmação? Primeiro, pouquíssimas empresas estatais adotam tipo jurídico, tipo societário, sociedade anônima.
Tem um exemplo do Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, mas Correio não é uma sociedade anônima, Correios, Caixa não é uma sociedade anônima, BNDES não é uma sociedade anônima, então a Lei 6.404 era inaplicável. Se eu pegar 146 empresas estatais federais, a Lei 6.404 é aplicável a pouquíssimas empresas estatais. E um outro ponto, nós estamos falando de governança corporativa. Governança corporativa vem para arrefecer o conflito de agência, teoria da firma, agente representando o principal, o agente expropria o principal, o agente causa uma simetria informacional diante do principal. Isso no mercado de capitais norte-americano é um conflito entre executivos e acionistas, companhias com capital pulverizados. Então, os executivos representam o principal, que são os acionistas, são os agentes dos principais, e a governança corporativa vem para arrefecer a simetria informacional entre os agentes e principais e conferir maior transparência. No Brasil esse conflito, nós não temos companhias, salvo raríssimas exceções de capital pulverizado, estatal nenhuma. O conflito se dá entre majoritário e minoritário, os conflitos societários, e a governança vem para trazer clareza para o minoritário, o que o majoritário está fazendo dentro daquela empresa. Né? Acabar com a simetria informacional. Então toda a Lei 6.404, que o meio acadêmico vem dizendo, ela já era suficiente, ela é voltada para esse tipo de conflito, entre minoritário e majoritário. Se a gente pegar os instrumentos de governança que a Lei 6.404 traz, tag-along, representação de preferencialista em conselho de administração, representação de ordinarista em conselho de administração, isso é inaplicável numa empresa estatal. Simplesmente porque numa empresa estatal, muitas vezes eu não tenho acionista, Caixa Econômica Federal. Então, os instrumentos da 6.404 não são voltados para dar governança para a Caixa Econômica Federal. E por outra razão, aqui o principal, quem precisa de clareza, de transparência, que precisa que a assimetria informacional seja diminuída, é a sociedade. Então a governança corporativa em uma empresa estatal, ela é voltada para a sociedade civil. Todos os instrumentos, eu vou citar alguns aqui, carta anual, divulgação de remuneração de administradores, esses instrumentos são voltados para dar transparência para o dono e o destinatário dessas empresas estatais, que é a coletividade de controle, para abuso de poder de controle, quando o controlador fosse um ente político. O 246 da 6.404 disciplinava só a ação por abuso do poder de controle quando o controlador daquela entidade fosse uma sociedade privada. Tá? Então eu teria mecanismo para punir um abuso do poder de controle do Banco do Brasil em uma empresa que o Banco do Brasil é controlador. Mas eu não tinha mecanismo para punir a União, por abuso do poder de controle no controle da Caixa, da Eletrobras, da Petrobras e do Banco do Brasil. A Lei 13.303 trouxe essa inovação no artigo 15, de uma forma bastante contundente. Aumentou o prazo prescricional para 6 anos e disse que não há um requisito objetivo de procedibilidade para essa ação. Ou seja, se você tem uma única ação de uma empresa, onde você está vendo um abuso do poder de controle, você pode ingressar com uma ação contra o controlador. Mas o que seria abuso do poder de controle? A definição do abuso do poder de controle está lá na Lei 6.404, 76, artigo 117, parágrafo 1º. São diversas condutas do controlador que desvirtuam a empresa do seu objeto social, da sua finalidade. A empresa passa a ser utilizada para outros fins que não aqueles acostados na sua lei de criação. Ou até outras condutas mais objetivas. Lá diz o seguinte, quando o controlador indica para uma empresa, pessoa que se sabe inapta moralmente e tecnicamente para o cargo, isso é abuso do poder de controle. Tá? Induzir administrador a proteger ou perseguir outros interesses de outras empresas que eu também sou acionista, isso é abuso do poder de controle. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que as empresas estatais não vão mais perseguir o interesse público. Elas vão perseguir o interesse público sim. O 238 da 6.404, o 173 da Constituição deixa bem claro isso. A empresa estatal é criada porque existe um interesse público, um relevante interesse coletivo ou um imperativo de segurança nacional. E a empresa vai ser conduzida para atingir aquele interesse público. Mas veja bem, é aquele interesse público. Eu tenho outros interesses públicos que são tão legítimos quanto aquele pelo qual a empresa foi criada,
mas eles devem ser perseguidos por outros meios. Então, uma empresa estatal de óleo e gás, ela tem que perseguir o interesse relacionado a óleo e gás. Uma empresa estatal, de uma instituição financeira, Banco do Brasil, Caixa, tem que perseguir esses interesses e os interesses públicos. A Caixa é muito forte na questão habitacional, na questão de saneamento, o Banco do Brasil na questão agrícola, crédito agrícola. Então, esses interesses públicos estão acostados nas leis e em outros documentos. Existem outros interesses públicos. Controlar a inflação é um interesse público legítimo. Aí a gente tem que discutir se a melhor forma é na condução de uma empresa estatal. Dá um debate amplo isso. Mas, a princípio, a lei das estatais diz que o interesse público a ser perseguido é aquele que está acostado no seu objeto social, no seu estatuto social e na lei de criação. Um outro ponto relevante, o último ponto, me alongando demais, da lei das estatais, é o regime jurídico dos administradores. E aqui o advogado, o operador do direito, tem um papel essencial. Até a lei das estatais, até o advento da lei das estatais, a gente não tinha uma delimitação clara e objetiva do regime jurídico a que se submetem os diretores e os dirigentes de empresas estatais e os membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal. Tá? Pelo fato deles praticarem muitos atos públicos, né, dentro dessas empresas estatais, por óbvio que a lei de improbidade incide em alguns casos, o controle do Tribunal de Contas da União, o controle da CGU, o controle da CVM nas empresas de capital aberto, mas eu não tinha uma definição clara de como tratar os atos privados, tá? Os atos negociais, os atos comerciais de um dirigente de uma empresa estatal. E por óbvio que ele pratica. Por óbvio que um dirigente de uma empresa estatal toma decisões comerciais, negociais e empresariais. E o viés de repressão, o viés de controle sobre esses atos sempre foi um viés muito publicista. Sempre foi um viés puxando, os senhores atuam na área, advogam, puxando sempre para improbidade, sempre para Ministério Público Federal, os atos são todos públicos, a justificativa e a fundamentação muitas vezes rasa, porque é um ente da administração, então um diretor do Ministério do Planejamento responde da mesma forma que um diretor da Petrobras, a mesma coisa que um diretor do Banco do Brasil. Tá? Não passava dessa profundidade a discussão. O que a lei das estatais trouxe? Artigo 16 da lei das estatais diz o seguinte: o regime jurídico dos administradores, leia-se, membros de comitês, diretores, conselheiros de administração, é aquele da lei 6.404. Então, quando um administrador de uma estatal estiver praticando um ato comercial, negocial, empresarial, ele está sujeito à lei 6.404/76. Basicamente, artigos 153 e seguintes. O que essa lei diz, a lei 6.404, para os atos privados, comerciais, negociais e empresariais desses dirigentes? Basicamente, diz no 158 que eles respondem por culpa, por dolo, por infração ao estatuto ou infração à lei. Mas deixa muito claro, essa lei deixa muito claro que nem sempre vai ser possível a melhor decisão comercial e empresarial. Nem sempre isso vai ser possível. Tá? Tem até um doutrinador que ajudou bastante na lei 6.404, que é o José Luiz Bulhões Pedreira, que ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: administrador de empresa, o melhor administrador de empresa não é aquele que não erra, é o que erra menos. No dia a dia negocial e empresarial, por óbvio que dado o tempo que as decisões têm que ser tomadas, né, alguns erros vão ser cometidos. Alguns erros vão ser cometidos. Isso eu não estou falando para vocês do que eu penso, o que eu acho. Se vocês analisarem a lei 6.404, artigo 159, parágrafo 6º, que é de aplicação cogente agora em atos empresariais, ele diz o seguinte: se o administrador decidiu, de boa fé e perseguindo o objeto, a função social da empresa estatal, ele deve ser absolvido. Ele deve ser absolvido. Ah, Mauro, mas isso é muito subjetivo. Não, isso não é muito subjetivo. Esse dispositivo já é aplicado, semelhante, né? Europa inteira, Estados Unidos e a Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários diz que ali eu tenho a teoria do Business Judgment Rule. Eu tenho a teoria que diz o seguinte: se o administrador tomou uma decisão
bem informada, refletida e desinteressada e não conflitada, ele deve ser absolvido. Se o administrador se municiou de todos os documentos, pareceres técnicos, inclusive pareceres jurídicos, para tomar uma decisão, seja num conselho de administração, seja numa diretoria, se aquela decisão foi refletida, a decisão não foi de supetão de um dia para o outro, se ele não está seguro com aquele ato, com aquele negócio, pede mais instrução, chama o conselho fiscal, chama a auditoria externa, chama a auditoria interna para formar uma decisão refletida. E se essa decisão foi desinteressada ou não conflitada, o único interesse daquele administrador naquele momento era o negócio, era o business daquela companhia, ele não tinha nenhum interesse promíscuo, um interesse secundário, auxiliar, aquela decisão, ainda que os efeitos dela não sejam os melhores, os efeitos daquela decisão não sejam os melhores, até porque uma decisão empresarial nem sempre surte os efeitos que esperamos, eu tenho que analisar o processo decisório construído antes daquela decisão. Se foi um processo bem instruído, com reflexão adequada, informação adequada e desinteressada, não há por que, num ato privado, responsabilizar os administradores. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco desse assunto com a turma de magistratura que tinha acabado de passar na magistratura do Rio de Janeiro. E aí apresentei um caso concreto para eles, futuros juízes, e perguntei como eles decidiriam, né? Assim, foi muito bacana, porque depois que a gente estudou a teoria, as premissas, a gente conseguiu que 10% pelo menos absolvesse os administradores, mas esperava mais. Mas veja bem, todos nós aqui somos formados em direito, tem aquela teoria do juiz Hércules, né? Ele vai tomar a melhor decisão. Aqui para mim é a mesma coisa. O juiz, o julgador que acha que o administrador deveria ter imaginado que o dólar ia pular de um dia para o 80%, ou que não ia ter greve dentro de uma companhia, que o porto não ia parar, ele está sendo um juiz Hércules aqui. É impossível. Se o administrador tomou a decisão bem instruída, parecer jurídico, contábil, tributário, parecer da área afeta, auditoria interna, comitê de auditoria estatutária, auditoria externa, não tem o que fazer. Bom, meus caros, citei os principais pilares da lei, meu tempo já está curto, eu vou explicar só um pouquinho, vou dizer um pouquinho o que a Secretaria de Estatais tem feito nesses últimos 2 anos que a gente está lá, para implementar, concretizar a lei das estatais nos 146 ativos federais. O primeiro ponto, eu acho crucial na aplicação da lei das estatais, foi a definição de que a sua aplicação era imediata. E a Secretaria de Estatais esboçou esse entendimento através de um ofício lá em julho, 7 de julho, ofício 500, e a gente mandou para todas as empresas estatais, dizendo o seguinte: existe um prazo na lei para adaptação, o artigo 91 dá 2 anos. Mas esse prazo não é um prazo para iniciar a adaptação, como alguns estados e municípios vêm entendendo. Esse prazo é para você conseguir se adaptar nos 2 anos. Então comece a adaptação imediata, para 30 de junho de 2018, a gente ter a certeza que a empresa está adaptada. E outro ponto relevante, o prazo de 2 anos são para aquelas medidas, estruturas e instrumentos em que exige recurso financeiro e operacional para implementação. Se eu tenho uma medida que pode ser aplicada sem nenhum custo financeiro ou operacional, ela tem que ser aplicada de imediato. Exemplo claro, requisitos e vedações para assunção de cargos em diretorias, conselho de administração e conselho fiscal. Qual é o recurso financeiro ou operacional que eu preciso de gastar para olhar se aquela indicação preenche os requisitos e vedações? Nenhum. Então vale a partir do dia 31 de junho de 2016. Agora, comitê de auditoria estatutário gera um custo. A empresa precisa de se planejar, precisa de fazer um processo de seleção. Demonstrações financeiras trimestrais auditadas por auditoria externa também gera um custo. E foi para isso que a lei deu os 2 anos. A lei não deu os 2 anos para você começar a se adaptar em 30 de junho de 2018. Para mim isso é uma interpretação absurda. Mas alguns entes políticos vêm adotando essa interpretação. Respeito, estão ancorados em pareceres jurídicos e entendem que a adaptação só deve começar a partir do dia 30 de junho de 2018.
Discordo. A adaptação ela é benéfica para a sociedade, é benéfica para as empresas, é benéfica para os empregados. A população esperava isso, ela se iniciou em 30 de junho de 2016.